Você já ouviu falar no termo desigrejado? Pois é, eu queria falar sobre isso hoje. E eu gostaria de trazer uma reflexão, porque muitas pessoas acham que as pessoas que saem da igreja por diversos motivos, e eu quero trazer alguns pontos específicos aqui, é que ela também deixou de seguir a Jesus. Mas pessoas que pensam assim, em relação a algumas pessoas, né, não digo todas, não vou generalizar, porém muitas pessoas que se desligam da igreja, de uma denominação, não significa que ela abandonou a fé, que ela abandonou o cristianismo. Porque Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes, essa pessoa vai permanecer buscando a palavra, buscando ser uma nova criatura, buscando o Espírito Santo. Então, isso não significa que a pessoa abandonou Jesus Cristo. Então, e por diversos motivos, as pessoas optam por parar de frequentar uma igreja. Algumas pessoas, elas deixam de frequentar a igreja porque foram magoadas por outras pessoas, porque havia pessoas ali que a rejeitavam. E assim, eu sinceramente acho esse motivo um pouco, talvez, egoísta, um motivo um pouco não tão viável para você se desligar da igreja. Por quê? Porque a gente tem que entender que as pessoas são falhas, que as pessoas elas vão cometer erros, são pecadoras, né? Então eu acho que nós precisamos amadurecer, principalmente nós cristãos devemos ser uma nova criatura, né? Então acho que esse não seria um motivo inteligente para você sair da igreja. Porém, hoje nós vemos muitas igrejas abusivas, abusivas espiritualmente, abusivas, explorando os seus membros, né? Tem até um documentário muito interessante que seria legal você assistir, que é de uma igreja, eu não me lembro que cidade que é, de que país que é, porém é um documentário da Hillsong, aonde os estudantes trabalhavam gratuitamente, de forma assim, muitas horas semanais, e a igreja estava crescendo e se tornando assim muito, muito rica, né? Em cima desses trabalhos voluntários, né? Dos membros dessa igreja. Então existe sim, né? Igrejas também que são abusivas, até psicologicamente, né? Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Isso é mentira. Precisa entender o contexto disso, né? Deus não vai te abençoar. E pastores, né, dizendo se você sair da minha igreja, você vai se perder, né, e tantas outras coisas que eles usam, né, de ameaças e para colocar medo nos membros, né, então o membro só acha que vai estar salvo dentro daquele ambiente, fazendo tudo que o pastor pede, e a gente deve tomar muito cuidado com isso. Então qual que é? A gente não vai frequentar a igreja por isso? De forma alguma, de forma alguma. É muito bom a gente frequentar uma igreja, a gente estar em comunhão com as pessoas. Porém, a gente tem que entender que não é só lá dentro da igreja que a gente vai se conectar com Cristo, se conectar com Jesus. Nós precisamos ter a nossa comunhão diária, nossa comunhão pessoal. E lá na igreja é um encontro entre pessoas da mesma fé. Então, é importante a gente estar dentro de uma igreja saudável, dentro de uma igreja onde prega Cristo, a centralidade dela é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da nova aliança, dessa aliança que nós vivemos. E esta aliança está desde Abraão, essa aliança está desde o início da Bíblia. Então, o que acontece, né? Então, se você frequenta uma igreja, você precisa conferir aquilo que está sendo pregado. E lá na sua Bíblia, depois, e estudar. Não ficar só com aquilo que você ouviu, mas você ir lá e comparar, e pesquisar, e estudar se aquela mensagem que você ouviu, ela é cristocêntrica. Uma igreja saudável prega somente Cristo e então, se você está dentro de uma igreja onde você não tem certeza da sua salvação, aí você já percebe que está numa igreja que não prega o sacrifício de Cristo de forma correta. Se você está dentro de uma igreja onde você tem medo dos acontecimentos futuros, então você também está interpretando de forma errada, porque nós devemos ter esperança e não medo. Então, se você está numa igreja onde você faz tudo para agradar a Deus, onde você faz tudo esperando algo em troca, onde você faz tudo para agradar as pessoas, tem algo de errado aí. Então, é importante você estudar individualmente a palavra do Senhor. Começa com o livro de Gálatas, Efésios, Hebreus, vai para o livro de Romanos e você vai compreender o verdadeiro evangelho. A sua comunhão precisa estar em primeiro lugar.
E para finalizar, a igreja é importante? Sim, a igreja é importante para a comunhão dos irmãos, para a gente ouvir também a palavra de Deus, mas lá não deve ser o único lugar. Lá não deve ser, eu vou me encontrar com Jesus. Não, porque Jesus está com você 24 horas por dia. Jesus está acessível a você todos os dias. Então não adianta você terceirizar o seu relacionamento com Cristo. A igreja é importante para comunhão, para para ajudarmos uns aos outros, para fazermos boas obras, né? Mas não é só lá que nós devemos fazer boas obras, mas um fortalecer o outro na fé. Mas não é o lugar aonde você vai encontrar com Jesus, porque Jesus está a todo tempo do seu lado. Então, pensa nisso e veja se você está numa igreja saudável e permanente.